Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Atos. No capítulo 2, dos versículos 22 a 24. Atos, no capítulo 2, dos versículos 22 até 24. Nós temos no discurso de Pedro. Eu mandei o slide para o e-mail da mídia. Nós temos no discurso de Pedro a essência da mensagem celebrando a ressurreição, porque era impossível que a morte o retivesse. Livro de Atos, no capítulo 22, dos versículos 22 a 24, o texto diz o seguinte: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Vamos todos juntos lermos o versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Curve sua cabeça por um instante. Pai, nós colocamos essa porção da Tua palavra lida diante do Senhor e clamamos pelo milagre, a iluminação dessa palavra em nossos corações. Oh, meu Deus, clamamos com humildade no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje é um dia muito importante, complexo, sobretudo para quem vai pregar. Nós temos aqui vários elementos envolvidos: a Páscoa, a ceia, a ressurreição, a celebração dos 100 anos da IEB. Durante esta semana, nós tivemos também aqui o congresso da Juvep, louvado seja o nome do Senhor, ocorreu tudo bem. Nós tivemos várias oficinas, vários pregadores. Eu fui voluntário no ministério de suporte com as crianças, no ministério infantil. Foi uma bênção e para mim uma experiência sempre única com as crianças. É engraçado, irmão, a gente ouve cada coisa interessantíssima. Uma criança chegou, viu a sala toda ornamentada com as bandeiras, com atlas, com tudo. Aí ele chegou para mim e disse: tio, vai ter aula de geografia? Eu disse: não, é o congresso, nós vamos falar sobre missões, indo ao mundo, tal. Fizemos uma dinâmica missionária, foi uma bênção. E aqui em Viva Voz, quero louvar a Deus pela vida dos voluntários, sobretudo os adolescentes que estiveram conosco ali naquele momento. Irmãos, infelizmente, em função do ritmo da igreja, ficou pouco tempo para que durante a semana pudéssemos fazer uma reflexão específica sobre a questão da Páscoa. É um fato. Essa é a verdade. E neste sentido, irmãos, eu gostaria de, nessa manhã, lembrar, juntamente com os irmãos, dos pontos fundamentais da nossa fé, olhando para trás, olhando para a história e convergindo isso para esse momento solene que hoje celebramos, que é a ceia do Senhor. Irmãos, nós temos dois conceitos importantes que nós precisamos nos lembrar. O primeiro conceito é o conceito de Páscoa. Páscoa é a festa em que os israelitas
comemoram a libertação dos antepassados da escravidão no Egito. No livro de Êxodo, no capítulo 12, você vai ter todas as informações atinentes à Páscoa judaica. Em hebraico, a palavra Páscoa significa Pessá, e tem a ideia de passagem. E no livro de Levítico nós vamos ver que na liturgia do povo judeu, essa festa da Páscoa foi agregada à festa dos chamados pães asmos. Na semana em que Jesus foi crucificado, a chamada Semana da Paixão, Jesus se utiliza de uma refeição de Páscoa, antecipa essa refeição de Páscoa e faz uma ressignificação dos elementos, uma ressignificação apontando para si mesmo. É o que nos mostra o texto no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 12, quando diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os pães asmos, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, muito provavelmente numa quinta-feira, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Perceba que há uma ligação entre uma coisa e outra. Na quinta-feira, quando o cordeiro da Páscoa ele era preparado, veja só que grande lição nós já temos aí. Jesus já estava preparado, e era ele quem preparava os discípulos para aquilo que eles haveriam de encontrar. E é nessa refeição de Páscoa que Jesus faz a ressignificação dos elementos. Isso é muito importante. Jesus utiliza essa cerimônia na noite que foi traído para servir de lembrança constante da sua morte. É aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 11, os versículos 23 em diante. Esse momento, irmãos, é um momento solene, e ele precisa ser, por nós, discernido espiritualmente. E eu gostaria, irmãos, de que nós pudéssemos viajar, pelo menos com a nossa mente, para o século I, para aquele momento, relembrando dia após dia o que aconteceu naquela semana. Quero lembrar aos irmãos que no domingo houve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Antes de entrar na cidade santa, Jesus pede aos discípulos que lhe tragam um jumentinho para montar. No livro de Marcos, no capítulo 11, dos versículos 2 e 3, lá diz, Jesus falando aos discípulos: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo devolverá. Gosto muito dessa observação. Jesus pegou um jumentinho emprestado, cumprindo as Escrituras sobre tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. Ele entra de forma triunfante em Jerusalém. Ele pegou emprestado. Vale a pena salientar que o texto diz, ele falando, logo o devolverá. Tudo o que ele havia pego emprestado, ele devolveu. Até o túmulo que era de José de Arimateia, emprestado, ele nem ficou lá, devolveu. A única coisa que era de Jesus era a cruz. É incrível que essas pessoas aqui, clamando Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É incrível que essas pessoas reconhecessem que estavam na presença de alguém muito especial, mesmo que muitos não soubessem exatamente quem ele era. Mas também é incrível e razoável entender que muitos destes que participaram desse momento tão solene, tão bonito, no final de semana estariam dizendo: prende Jesus, solta
Barrabás. Na segunda-feira, Jesus vai ao templo e ele purifica o templo. Ele faz um chicote e com esse chicote ele entra no templo onde haviam cambistas. Irmãos, a ideia do cambista é a ideia daquele que opera câmbio. Por quê? Porque na festa da Páscoa, muitos judeus vinham de fora e traziam animais. Era necessário animais para mostrar na oferta. Então, um camarada que viesse, por exemplo, de Chipre para a festa da Páscoa, ele não podia vir de Chipre até Jerusalém, enfrentando barco, enfrentando quilômetros e quilômetros, levando um cordeiro de lado para celebrar a Páscoa lá em Jerusalém. Então, eles tinham moedas diferentes da moeda em Jerusalém. Os judeus dessas outras localidades, quando chegavam em Jerusalém, eles trocavam as suas moedas e compravam os cordeiros para que pudesse oferecer em holocausto. O problema, irmãos, é que havia, ao que tudo indica, esquemas de corrupção envolvendo essas questões. E o câmbio e o comércio, me parece, que estava se tornando algo mais importante do que a essência daquilo que ali estava acontecendo. Então, irmãos, resguardada as devidas proporções, Jesus, o Nazareno, que vem de Netzer, que pode se atribuir à raiz da palavra calmo em hebraico, ele não está muito calmo nesse momento, e com os chicotes, com o chicote ele bota todo mundo para correr, e ele vira a mesa dos cambistas, o que é muito significativo para nós, porque ele vira a mesa daquilo que é errado, vira a mesa da corrupção. Hoje nós temos aqui não uma mesa virada, hoje nós temos uma mesa posta. Banquete da graça, banquete da nossa vitória. Na terça-feira, Jesus agora vai mostrar no templo a sua autoridade. A autoridade de Jesus foi desafiada. E Jesus começava a ensinar, e eles percebiam que o ensino de Jesus tinha uma autoridade diferente. Era diferente. Como os discípulos de Emaús perceberam após a ressurreição, quando conversaram um com o outro, eles disseram bem que aquele homem, quando falava, o nosso coração aquecia. É porque Jesus é a palavra viva, o Logos de Deus. E ele está ensinando, confrontando os ensinos hipócritas da religiosidade, sobretudo farisaica. E Jesus vai ensinando, utilizando parábolas, confrontando os líderes judeus. E acontece aqui algo inusitado. Ele recebe para si um sinal. Qual é o grande sinal? Os gregos pedem para ver Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 12, dos versículos 20 a 24, veja o que aconteceu. O texto diz: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, nós queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quando os gentios quiseram vê-lo, nesse momento, ele percebeu que a sua missão, seu propósito, já estava começando a dar ares de cumprimento. E ele faz um discurso ainda nesse dia,
o discurso chamado Discurso Apocalíptico de Jesus. Encontramos esse discurso no livro de Mateus, no capítulo 24. Mas já naquele momento, irmãos, sabia-se que Judas havia concordado em trair Jesus. É o que diz o texto bíblico em Marcos, no capítulo 14, os versículos 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Jesus já sabia que Judas queria traí-lo. Judas já tinha colocado esse intento em seu coração. Na quarta-feira da mesma semana, não existem registros. Os estudiosos, eles não conseguem apontar nada de específico, mas a realidade é que é razoável entender que era provável que ele estivesse em Betânia, junto com seus amigos, Marta, Maria e, sobretudo, Lázaro, que havia sido ressuscitado, e os discípulos, que posteriormente seriam os apóstolos fundadores da igreja primitiva. Então, irmãos, na quinta-feira, na noite em que foi traído, aquela cerimônia de Páscoa judaica, ela se transforma naquilo que nós, hoje, os cristãos, temos como a ceia do Senhor. Só que Jesus ressignifica todos esses elementos, apontando para si como o cumprimento, como a significação de tudo aquilo que até aquele momento havia sido construído. E entre Jesus e os discípulos ocorre um diálogo intenso que é registrado no livro de João, sobretudo dos capítulos 13 até 17. Esse diálogo intenso, Jesus serve aos discípulos, lava os pés dele, dando uma lição aos discípulos de humildade, de serviço. Logo em seguida, Jesus prevê a traição de Judas e também prevê a negação de Pedro. É interessante esses dois elementos, porque Judas, posteriormente, vai ter remorso. E Pedro, mesmo tendo-o negado, posteriormente irá se arrepender. O remorso de Judas o levou à morte. O arrependimento de Pedro o levou à vida, e cheio do Espírito Santo, nas palavras de Pedro, nasce a igreja primitiva. Jesus ensina nesse momento que ele e o Pai são um. Quem ama Jesus, ama o Pai e recebe o Espírito Santo. Nesse momento, sobretudo no capítulo 15, Jesus chama a si mesmo de videira verdadeira. Jesus prevê que o mundo haveria de rejeitar os discípulos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Os discípulos ficaram tristes. Jesus responde, porque Jesus é sensível ao ser humano, plenamente humano, plenamente divino. Ele dá uma palavra de encorajamento aos discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus descreve a vinda do Consolador, afirmando aos discípulos que eles não estariam sozinhos. E nesse momento, no capítulo 17, Jesus ora, uma oração que pode ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, Jesus ora por si mesmo, e a palavra mais forte é: Pai, glorifica o teu Filho. Jesus entendia que a sua glorificação era a sua morte na cruz do Calvário. Na segunda parte da sua oração,
Jesus ora pelos discípulos, e a palavra mais forte é: não os peço que eu os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. E na terceira parte, Jesus orou por todos nós que haveríamos de crer, arrependendo dos nossos pecados, pela fé nos apropriando dessa maravilhosa graça. Hoje estamos aqui reunidos, celebrando no banquete da graça a nossa grande vitória. Então, irmãos, terminado esse momento, Jesus sente aflição e ele vai a um lugar muito especial chamado Getsêmani. E naquele lugar ele começa a orar angustiosamente. Lucas vai registrar que essa angústia ela era tão grande que os microvasos de sua epiderme se juntaram aos vasos maiores e explodiram para o lado de fora de sua pele. E ele literalmente começou a suar sangue. Mesmo ladeado pelos seus discípulos que o acompanhavam naquele momento, pelo menos ali ele clamou: Pai, se possível for, que passe de mim esse cálice. O cálice faz menção, irmãos, ao Antigo Testamento. O profeta Isaías fala sobre o cálice da ira de Deus. Mas Jesus está convicto da sua missão, e ele está convicto da sua dependência e ligação com o Pai, muito embora em um dado momento ele pudesse sentir uma tristeza muito forte, e nós vamos ver isso. E ele ora uma das orações mais difíceis, mais complexas, até mesmo, sobretudo para nós hoje em dia: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E depois de orado, juntamente com os discípulos que não aguentaram orar com ele sequer uma hora, foi isso que ele falou: vocês não aguentam orar nem uma hora? Vamos! Judas chega e com um sinal, um beijo na face, identifica o Cristo. Jesus é traído e preso. E ocorre na sexta-feira. Irmãos, quando eu digo a partir de quinta, entenda. O dia para o judeu começa no dia anterior. Então, quando se diz 3 dias, entenda. Quinta para sexta, aliás, sexta para sábado, quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para o domingo. 3 dias. São 3 dias judaicos. Entenda. Porque se for contar no nosso padrão, com certeza não vai encaixar. A contagem dos dias são os dias judaicos. Então, irmãos, até para quebrar um pouquinho, está todo mundo assim espantado, eu já estou começando a ficar com medo. Só para quebrar um pouquinho, irmãos, assim. Irmãos, agora, nesse momento, é 1h36 lá em Jerusalém. Irmão, vamos entender que Jesus, no domingo, naquelas primeiras horas, vamos entender que foi 6 horas da manhã. 6 horas da manhã lá é meio-dia aqui. Se esse culto fosse de meio-dia, não ia alterar muita coisa, não. Eu só quero adiantar isso aos irmãos assim, porque se você vê em alguma igreja, algum culto na celebração, ao meio-dia, é possível que seja por causa do fuso horário, que a diferença daqui para lá é de 6 horas, tá certo? Mas, fechando esse parêntese e essa brincadeira, nós fazemos esse culto nesse horário, o máximo possível é para que nós possamos nos lembrar e tentar que a nossa mente esteja naquele lugar, naquele momento o máximo possível. Então, vale a pena todo o esforço, sobretudo você que veio de longe, uma chuva convidativa, e você venceu as barreiras da chuva, para se lembrar que Jesus venceu as barreiras da morte. Irmãos, Jesus foi julgado. Só que o julgamento de Jesus, irmãos,
ele foi uma fraude completa, de ponta a ponta. Jesus foi julgado pelos judeus, Jesus foi julgado pelas autoridades romanas. E aqui nós temos advogados, ali está o doutor, pastor, filósofo, João Alberto. Foram 2 foros, pastor. Um foro judaico e um romano com 6 instâncias, todas elas com problemas. No foro judaico, que foi o primeiro, houve uma audiência prévia com Anás. Por que Anás? Anás era o sacerdote do coração do povo. O sacerdote era um cargo vitalício. E a posição de Anás era uma posição muito influente para o sinédrio. Então ele foi primeiro ouvido pelo sacerdote do povo, depois ele foi ouvido pelo sacerdote que foi permitido pelo governo romano, que foi Caifás, segunda instância. Com Caifás, como a audiência anterior com Anás não deu certo, realizada à noite, em segredo, de todo jeito, do mesmo jeito foi com Caifás, repleta de ilegalidades, uma completa zombaria para fechar o acórdão, junto agora o sinédrio. E logo depois de amanhecer, 70 membros do sinédrio reuniram-se para ratificar a determinação da audiência prévia, a fim de dar ares de legalidade àquilo que era ilegal de ponta a ponta. O objetivo desse julgamento, irmãos, não era apurar a verdade, mas justificar a opinião perversa que eles tinham sobre Jesus e para justificar a inveja dos líderes religiosos, que era muito forte, sobretudo na autoridade de Jesus. Então ele sai do foro judaico, vai para o foro romano. No foro romano, ele tem uma primeira audiência com Pilatos. Os líderes religiosos haviam condenado Jesus à morte, baseando-se em questões religiosas. Mas aqui há uma questão: só o governo romano é quem pode decretar a morte. Então os líderes levaram Jesus até Pilatos e o governador romano mudaram o objeto da lide. Acusaram o mestre de traição e de rebelião. Crimes que eram punidos pelo governo romano com a morte. Mas necessariamente não era acusação do foro anterior. Pilatos percebeu que Jesus era inocente, mas teve medo do tumulto que os líderes religiosos poderiam causar em Jerusalém. Aí vai para uma segunda audiência, agora com Herodes. Herodes estava na região da Galileia por ocasião da Páscoa. Herodes queria conhecer Jesus e queria saber ou ver que Jesus produzisse algum milagre. Mas Jesus, como uma ovelha muda, destinada ao matadouro, permaneceu em silêncio. E Herodes não fez nada para ele. Ele retorna para a instância anterior, retorna para Pilatos. Irmãos, é fato de que Pilatos não gostava dos líderes religiosos, não estava interessado em condenar Jesus. Por quê? Porque sabia que ele era inocente. No entanto, o governador romano sabia e não queria que, se não fizesse ele a vontade dos líderes religiosos, era possível que tivesse um tumulto, e ele não queria tumulto. Então, primeiro, para tentar sensibilizar o coração dos judeus, Pilatos açoita Jesus. E depois de açoitado e humilhado, ele é mostrado, ainda numa expectativa de que voltassem atrás, ao ver Jesus todo arrebentado dos açoites, tendo sido açoitado com um chicote chamado escorpião, e nas pontas do chicote escorpião haviam ossos secos, pontas de prego, e geralmente quando se chicoteava alguém que puxava, pedaços da carne vinham junto às pontas dos chicotes. Mas, infelizmente,
Diante dessa situação, os líderes, eles tocam fogo na turba, naquele povo todinho, e eles decidem escolher Pilatos e prender, aliás, escolher Barrabás e prender a Jesus. Agora vejam uma das ironias do momento. O nome Barrabás literalmente é filho do pai. Bar é filho, Abá, paizinho. Bar-Abá, filho do pai. Foi preso o filho verdadeiro do pai e foi solto um falso filho, mas que precisava do perdão daquele filho verdadeiro. Irmãos, todas essas 6 instâncias de julgamento ocorreram num prazo de menos de 18 horas. Então, Jesus é crucificado. Gostaria de pedir ao irmão Samuel que viesse até aqui. Ele vai cantar uma canção. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. E eu queria lhe convidar a imaginar tudo aquilo que o pastor expôs aqui e um pouquinho do que eu vou cantar. Queria que você refletisse e pudesse imaginar essa cena. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e martelo na mão. Olhando os pregos e a multidão, sente um grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz. Abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele se achegou. E ao lado do mestre se abaixou. E o martelo subiu, subiu, subiu. Sobre o prego desceu, desceu, desceu. E bateu, 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 bateu. Ergueram a cruz. Lá estava pregado do mundo a luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor. Seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão, mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Rendeu seu espírito e chorou.
sua cabeça tombou, tombou, tombou. Sobre o peito caiu, caiu, caiu. E morreu, 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 morreu. Tudo silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou, a tumba vazia. Ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída. O mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? Uma voz conhecida se fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou, estou, estou. Eu estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo eu estou. Vivo eu estou. Aleluia. No momento de sua crucificação, vale a pena salientar as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. 7 frases foram por ele pronunciadas. As frases foram as seguintes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Terceira frase. Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo João: eis aí tua mãe. Quarta frase. Deus meu, por que me desamparaste? Quinta frase. Tenho sede. Sexta frase. Está consumado. Sétima frase. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Algumas dessas frases são de perdão e confiança. Outras falam do tormento que ele suportou, mas também do sentimento de ter finalmente realizado o que se propusera fazer. No sábado à morte, se puder devolver os slides. No sábado à morte, perto do pôr do sol, os soldados foram inspecionar as vítimas para ver se estavam mortas. José de Arimateia, membro do Sinédrio, mas admirador de Jesus, ele obteve permissão para levar o corpo de Jesus e colocar no sepulcro próximo de sua propriedade, enquanto algumas mulheres que tinham vindo da Galileia junto com Jesus observavam. Agora veja, irmãos, e analisem comigo, por favor.
No sábado, um dia religioso de Páscoa, como muitos deles viveram, mas diante das circunstâncias, é razoável entender que os inimigos de Jesus, cada um havia voltado para a sua casa para fazer o quê? Celebrar a Páscoa. Aqueles que foram mais receptivos a Jesus, talvez estivessem até consternados de assistir o amor tão cruel, de forma cruel, banida esse amor profundo de Jesus através de um ato tão cruel, um amor dilacerado no coração. E muitos deles ainda perguntavam a si mesmos: quando é que os romanos vão sair da Palestina? Quando é que verdadeiramente Deus vai enviar um Messias que nos livre? É razoável entender, irmãos, que se houve uma turma que logo de cara ficou extremamente chocado, foram os sacerdotes do templo que levaram Jesus por inveja à morte. Por quê? Porque eles constataram com seus próprios olhos que o véu que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo havia sido rompido de alto a baixo. Aqueles que ficaram do lado de fora contemplaram densas trevas ao meio-dia. Às 15h, as densas trevas ainda continuavam. Pelo menos o soldado romano, diante de tudo que ele viu, reconheceu. E ele fala, Marcos 15:39, quando o centurião que estava à frente de Jesus ouviu o seu brado, viu como ele morreu, ele disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Irmãos, é razoável entender que as palavras do soldado eram mais verdadeiras do que ele mesmo podia imaginar. Chegamos ao domingo. E chegando ao domingo, eu gostaria de pedir a que todos ficassem em pé. E lêssemos juntos. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos leem os versículos pares. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já o avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirigam para a Galileia, lá eles verão. Poder sentar, queridos. Primeira palavra de Jesus, primeira exortação de Jesus: não tenham medo, não tenha medo. Tenha fé. O alicerce da nossa fé está no Cristo que venceu a morte.
A ressurreição é chave para a fé cristã. Primeiro, como ele havia prometido, ele ressurgiu dos mortos. Nós podemos estar confiantes que tudo o que ele prometeu vai ser cumprido. Segunda coisa, a ressurreição do corpo nos mostra que o Cristo vivo é soberano no reino eterno de Deus. Jesus não é um falso profeta ou um impostor. Se você for aonde Gandhi viveu e morreu, lá estará o seu túmulo. Se você for a outros lugares onde grandes líderes influentes da religiosidade morreram, os túmulos lá estarão e muitos deles com os ossos talvez dentro deles. Mas o túmulo do Senhor Jesus está vazio. Ele ressuscitou, venceu a morte. Terceiro, nós podemos ter certeza da nossa ressurreição, porque Jesus foi ressuscitado. Irmãos, essa é a grande mensagem do banquete da ceia, o banquete da graça. A morte não é o fim, existe vida após a morte, e essa vida está em Cristo. O poder que trouxe Jesus de volta está disponível para nós, para que nós possamos trazer de volta o nosso ser espiritual, o nosso espírito que estava morto. Então é o Jesus vivo que traz à vida o espírito daquele que morreu. E por último, a ressurreição é a base do testemunho da igreja para o mundo. Jesus, irmãos, é mais do que um líder, é mais do que um ensinador. Ele é o Filho de Deus. Ele é o intermediador entre nós e Deus. Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. É isso que celebramos hoje. Hoje é dia de celebrar a vida. Hoje é dia de celebrar a nossa vida.